proteína ácida. E aqui são as duas principais proteínas de transporte de medicamento. As duas principais. Por que principais? Porque, exemplo, leucócitos transportam medicamento. Eritrócitos, hemácias também transportam alguns medicamentos. Tá? Lipoproteínas também transportam, né? LDL, VDL, HDL. Em pequenas proporções, né? Eles também conseguem fazer algum tipo de transporte. E tem algumas drogas que têm transportadores específicos. Exemplo, o ferro, ele tem uma proteína específica para o seu transporte, que é quem? A transferina. A ferritina, ela armazena, ela é a reserva, né? A ferritina é a grande reserva, né? O ferro, ou ele se armazena na forma de ferritina ou é hemocisterina, né? Mas aqui no caso, transporte mesmo, né? Transferina, beleza? Então isso já é um transportador específico, não é um transportador de medicamentos, é um transportador de ferro, né? Algo mais específico. Agora, quando a gente pensa em medicamentos de forma geral, como mineralfeniglicoproteína ácida, os medicamentos mais ácidos tendem a se ligar aqui. Medicamentos mais básicos tendem a se ligar aqui. Tá? Então, isso é questão físico-química. Beleza? Então, nós vamos abrir uma perguntinha assim, vamos colocar assim, ó. Quais fatores eles estão correlacionados com a distribuição? Quais fatores eles estão envolvidos no processo de distribuição? Beleza? Isso está bem, por favor. Hoje no trecho, o que aconteceu? O seu grupo está cheio. Está tirando alguma coisa? Não briga com ela. Se ela estiver fazendo mal para você, eu vou deixar com essa. Então, pessoal, quais são os fatores? Lembra lá na absorção nós falamos assim, ó, quais fatores interferem sobre a distribuição? Quais fatores estão correlacionados com a absorção? Qual que pode prejudicar, acelerar o processo de absorção? Aqui da mesma forma, qual é o fator que quando eu vou falar de distribuição de medicamento, eu tenho que pensar na minha pressão assim, poxa, se isso estiver alterado no paciente, vai prejudicar a distribuição. Você está entendendo? Ó, eu preciso, vamos lá, todo mundo, muita atenção. Eu preciso que vocês entendam que o comportamento do medicamento está ligado apenas à característica físico-química estudada dele. Nós não administramos medicamentos em robôs. Robôs não precisam de fármacos. Quem usa medicamento é ser humano. E cada corpo, cada paciente, ele vai ter parâmetros bioquímicos, fisiológicos, imunológicos, endócrinos diferentes. E aí você tem que entender que, de acordo com essa peculiaridade dele, individual, você faz prescrições individualizadas. O alto grau de intoxicação do medicamento, de PRMs que a gente chama dentro do ambiente hospitalar, quando um hospital de qualidade tem um ambiente de qualidade sobre o medicamento. E qualquer hospital que se preze tem esse setor, no mínimo um setor de segurança do paciente. Ele sempre vai pontuar isso, os problemas relacionados ao medicamento, toxicidade gerada. E quando gera, que o médico não produz. Eu simplesmente olhei para a doença. O cara é hipertenso, está taquicárdio, está com arritmia. Vou passar um antiarrítmico. X miligramas, fechou. Mas eu não olhei ele como um todo. Não olhei as demais comorbidades, não olhei a questão fisiológica dele, não olhei qualquer outro problema que possa interferir. Então é isso que eu preciso que vocês se atentem. Lá nos livros eles vão falar dessa parte mais geralzona. Aqui a gente precisa de um contexto mais clínico sobre isso, um texto mais crítico. Dá para vocês entenderem que isso é importante ser avaliado. Então vamos dar exemplo. Se eu sei que medicamentos eles não ficam livres, leves e soltos o tempo inteiro, uma fração deles precisa estar ligada a essas proteínas, a concentração dessa proteína será que é um fator importante? Então eu posso colocar assim, ó,
a concentração das proteínas plasmáticas é um fator preponderante para manter uma boa distribuição de medicamentos. Pode escrever no seu caderno, isso é fato. Beleza? A quantidade de proteína plasmática é um fator a ser levado em consideração para manter uma boa distribuição. Se você não quer mexer em proporção da distribuição, se você quer manter ela perfeitamente acontecendo, ter uma boa concentração de proteína plasmática é algo importante. Professor, o que o senhor quer dizer? Se tiver qualquer alteraçãozinha na proteína, já vai mexer no medicamento? Não, gente, não é qualquer alteraçãozinha, tá? Vai depender de cada caso é o caso. Por isso que eu estou falando, tudo é individualizado. Então, o paciente utiliza 12 medicamentos. Professor, isso é exagero. Não, mas a maioria dos pacientes hospitalizados utilizam mais de 5 medicamentos, a grande maioria. Estão lá com 5, 6, principalmente pacientes que têm doença crônica, hipertensão e diabetes. Eles vão estar lá com 5, 6, 7, 8 medicamentos ou mais. Psiquiátrico nem se fala. Porque às vezes o cara tem um transtorno neurológico e o cara tem diabetes, o cara também hipertenso, tem dislipidemia, um monte de problema. E aí 2, 3, 4 fármacos para cada coisa. Quando você vai ver, o cara utiliza 12, 14 medicamentos. Certo? Imagina um paciente com 14 medicamentos, com hipoalbuminemia, e aí como é que as proteínas vão conseguir transportar esse monte de medicamento? E além de tudo isso, elas precisam transportar substâncias endógenas, não é isso? Certo? A albumina também precisa transportar bilirrubina, ácido gráfico e as outras funções fisiológicas dela. Certo? Então a concentração da proteína plasmática é um fator que super importante para manter o processo de distribuição. Primeiro, nós falamos concentração. Agora, o segundo ponto é a afinidade. A afinidade é uma outra situação. A afinidade do fármaco por essas proteínas plasmáticas também é um fator importante. Vocês já falaram sobre essa lá para arrumar para vocês? Vou dar um oi para a Margarete. Então, a afinidade também é um fator muito importante. Professor, por que a afinidade é um fator muito importante? Imagina assim, ó, eu tenho aqui um fármaco A, certo? Eu tenho aqui um fármaco B. Um fármaco A, um fármaco B. Vamos dizer que esse fármaco ele tem uma taxa de 40% ligado e 60% livre. O que isso quer dizer? 40% dele fica ligado às proteínas plasmáticas. Então 40% dele vai buscar quem? Gente, a proteína inteira. E nós temos as proteínas. E 60% a maior proporção dele fica livre. O que isso quer dizer? No momento de equilíbrio entre as duas fases, elas sempre vão buscar isso. Toda vez que vem uma nova dose do medicamento, elas vão entrar nesse equilíbrio aí, 40 a 60, 40 a 60, o tempo inteiro. Professor, como é que ele consegue se ajustar? Característica físico-química dele, por afinidade. E aí isso garante a biodisponibilidade dele. Isso é peculiar desse fármaco B. É uma peculiaridade dele, certo? Individualizado. Né? Por questões físico-químicas, de afinidade, ele tem essa peculiaridade. Já o fármaco A, 93% é ligado e 7% livre. Mudou, gente, a característica dos dois? Sim ou não? Eles têm uma característica físico-química diferente, não tem? De ligado, livre. Tá? Porém, lá no fármaco A, eu sei que 7% livre garante uma biodisponibilidade para gerar um efeito farmacológico. Ele precisa só disso. 7% livre já garante perfusão, garante um equilíbrio e garante a resposta farmacológica. Já o fármaco B, não, ó, 60% dele livre garante essa biodisponibilidade e essa resposta farmacológica. Por quê? É essa fração que é farmacologicamente ativa. Essa fração ligada aqui, gente, está inerte. Você está entendendo? A fração ligada à proteína é inerte.
ela não tem naquele momento, não tem atividade farmacológica, certo? Então, toda vez que um fármaco está ligado a uma proteína plasmática, nesse momento ligado, ele não tem resposta farmacológica, ele não gera efeito farmacológico. Quem é que está pronto para exercer, professor, uma resposta farmacológica? Quem está livre nesse momento. À medida que o fármaco perfunde esse livre, ele consegue transpor essas membranas e chegar no seu alvo, agir, vai ser excretado, uma nova dose vem e ela sempre vai fazer o quê? O ajuste para manter essa fração livre ligada ali dentro desse percentual. Professor, mas 93% ligado quer dizer que aqui o fármaco morreu aqui, ligou, morreu, não tem mais função. Não é assim. À medida que o fármaco livre vai se distribuindo, aquele que está ligado vai se desligando. Isso é algo dinâmico. Isso é um evento dinâmico, certo? Não é uma ligação irreversível, liguei, me prendi ali a proteína, não sai mais, não. E outro termo que a gente não pode usar. Professor, o fármaco se ligou a um sítio ativo da albumina. Não. O fármaco se ligou promovendo alguma ação na albumina. Não. O fármaco apenas se liga no sítio silencioso dela e usa ela como um transportador plasmático. Então é apenas um transporte, nada mais do que isso. Não existe nenhum efeito bioquímico ali gerado naquela proteína, porque a albumina não é enzima para gerar qualquer reação catalítica. Tá? Quem faz reação, converte alguma coisa em enzima. E a albumina não é enzima, ela é uma proteína plasmática, beleza? Então é apenas um transporte. Então, esse medicamento ligado, nesse momento ele só está ali quietinho, ligado a ela e sendo transportado. À medida de gradiente de concentração vai mudando, vai declinando aquele fármaco livre, ele simplesmente desprende. Porque é uma ligação fraca. E aí ele perfunde e vai buscar o alvo dele. E isso dinamicamente vai acontecendo. Professor, acabou as doses do medicamento. Interrompemos o tratamento, chegou o último dia de tratamento. Todo aquele fármaco que estava ligado às proteínas vai desprendendo até acabar e cessar isso. Perfundiu todo, biotransformou, excretou, acabou. Acabou o efeito farmacológico. Não vou encontrar no organismo do paciente resquício mais daquele fármaco. Beleza? Então perceba que para que eu possa manter uma dinâmica sérica dessas fases, livre-ligada, mantendo um equilíbrio linear, tem que ter dose sobre dose, nos horários certinho, concentração certinho. E eu, como médico, está avaliando se a absorção está sendo ideal. Porque eu avaliei, o paciente não tem comprometimento. Não está tendo nenhum tipo de interação lá na absorção. Absorveu, legal, show de bola. A distribuição está acontecendo normalmente. O fígado está conseguindo biotransformar, ou se o medicamento não depende, ele está sendo eliminado, tudo certinho. Porque para esse equilíbrio acontecer, todas as fases têm que estar acontecendo corretamente, beleza? Porque senão vai haver o desequilíbrio aí. Professor, aí que entra aquela questão de baixa ligação de proteína e sim, a baixa ligação e a alta ligação é a afinidade. Tá? Os medicamentos que têm uma taxa de ligação maior, ele tem mais afinidade. Aqueles medicamentos que têm uma taxa menor de ligação, ele tem menor afinidade. Professor, quando aqueles 93% que está ligado, no momento que solta ele já se transforma em fármaco ativo? Não é nem que ele se transforma. Ele já é. A conformação dele não muda. Mas, professor, mas por que você falou que então é inativo? Né? Se você está falando que ele nunca deixa de ser uma estrutura ativa, mas por que você fala que nesse momento? É a própria proteína que está fazendo ele ficar inativo, não é ele. Porque nós temos que pensar assim, ó, eu preciso de atenção. Preciso que vocês botem a cachola para pensar, porque senão confunde essas coisas, são pequenos detalhes. E eu tenho que raciocinar molecularmente. Caramba, todo fármaco ele tem um alvo, certo? Um alvo de encaixe. Encaixe perfeito. Aquela teoria do AEU que a gente aprende na bioquímica, e depois a gente vai mudando. O princípio da bioquímica, lá no iníciozinho de enzimologia, a gente fala assim, ó, teoria chave e fechadura. Aí depois a gente percebe que não é tão simples assim. Mas vamos colocar dessa forma mais simples, né? Vamos dizer que o fármaco é uma chave e ali o alvo é uma fechadura. Tá? As coisas não acontecem assim porque, na verdade, essa interação ela só vai acontecer com aproximação. Não é uma chave, uma fechadura estática. Porque medicamento e alvo, quando eles se aproximam, eles se encaixam.
Eles distantes, parece que eles não vão se encaixar. Mas quando eles vão se aproximando, as forças iônicas vão atração e eles conseguem se encaixar perfeitamente. É isso que a gente quer. Então, cada um tem o seu encaixe. Um fármaco, ele precisa ter alto poder de especificidade no encaixe. Ele não pode sair se encaixando em todo mundo. Não é aquele da balada que quer pegar todo mundo, pessoal, medicamento. Não pode ser assim, não. Tá certo? O medicamento tem que ter um alvo específico. Por exemplo, se o medicamento se liga no receptor no coração, no pulmão, no fígado, no rins, no cérebro, sai se ligando em todo mundo, então ele vai ter efeito no alvo que você quer, mas nos outros locais todinhos. E esses outros locais todinhos que ele está tendo vai ser efeitos colaterais. Vão ser problemas que você vai ter que manejar. E muitas vezes você não vai ter controle sobre esse monte de problema. E aí é um outro problema que vai ser gerado para você. Trata a doença e tem que ficar tratando os efeitos colaterais daquele medicamento. Então o fármaco, ele precisa se encaixar. Agora então vamos lá, professor. Se esse fármaco tem um encaixe perfeito com alguém, quando ele está ligado àquela proteína macromolécula, acabou. Não tem como ele se ligar. Não é que ele vai falar assim, ó, agora eu e você, proteína, nós dois vamos se encaixar lá. Não tem como. A proteína, eu e você, vamos fazer perfusão nesse vaso. Não tem como. A proteína não sai perfundindo no vaso. Consegue, é uma molécula muito grande. Então é isso que a gente precisa entender. Não é que o fármaco mudou a estrutura química dele e ele ficou inativo. Não, é porque ele está ligado à albumina. E aí ela está fazendo ele naquele momento ficar inativo, inerte. Tá? Mas ele faz parte do equilíbrio de biodisponibilidade como cerveja. Ele faz parte desse processo. Tá? Porque em algum momento essa ligação é reversível. Essa ligação é reversível. Professor, mas o que interessa isso para a questão clínica? Muito. Se eu tenho um fármaco que 60% dele livre gera um efeito farmacológico, se eu aumentar isso para 62, proporcionalmente vai causar um grande impacto? Não. 60 para 62, qual que é a margem percentual que eu alterei ali? Não foi grande. Isso vai gerar uma toxicidade? Não, não vai gerar uma toxicidade. Agora imagina assim, ó, eu tenho aqui 7% livre e gera um efeito farmacológico. Eu também vou aumentar 2 pontos percentuais, vou para 9. Percentualmente muda muito? Muda, pessoal. De 7 para 9 desse fármaco muda bastante. Se eu aumentar 5% aqui, 5% vai para 12. De 7 foi para 12. Praticamente eu dobrei potência farmacológica. Então eu percebo que quando eu estou utilizando um fármaco que depende muito das proteínas plasmáticas, ele tem uma alta afinidade por essas proteínas, qualquer oscilação que ele tiver nessa fração livre e fração ligada, ela pode gerar uma toxicidade maior. Então esses fármacos são mais críticos. São aqueles medicamentos que eu preciso ter um cuidado maior com interações a nível de distribuição. Beleza? Professor, como essas interações elas podem acontecer? Da seguinte forma, naquele paciente polimedicado, vamos lá, dar um exemplo aqui. Imagine que o paciente lá polimedicado, certo? E aí ele tem, ó, um fármaco A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Tem um monte de medicamentos. E cada fármaco desse com uma concentração enorme na circulação. E todo mundo está buscando o que, gente? O seu equilíbrio. Fração livre e fração ligada. Todo mundo está buscando um equilíbrio. Se chega um momento que satura isso, não tem mais Uber, não tem mais proteína para transportar. Alguém vai ficar a pé, não vai ficar a pé, pessoal? Sim ou não, gente? Alguém vai ficar a pé. Imagina um cara que ficou a pé, ele é um sedativo. O que vai acontecer com o paciente? Vai aumentar a intensidade de sedação. Eu vou afundar um pouco o paciente mais, né? Vou dar mais uma deprimida no sistema nervoso central dele. Será que isso pode gerar uma parada cardiorrespiratória? Depende de sedativo, será que pode? Né? Então, muitas vezes eu não estou conseguindo controlar bem a sedação do paciente, porque pode estar havendo esse perfil de interação. Já vi isso em UTI 1 milhão de vezes.
Porque normalmente o paciente está usando um monte de medicamento. Às vezes o paciente é muito comprometido em questão nutricional, porque o cara está internado há muito tempo, e aí a enteral não está funcionando mais, o cara está lascado nutricionalmente, a albumina dele lá no chão, e aí ele começa a ter esses problemas. Certo? E aí é a hora que o nutricionista e o nutrólogo vai te socorrer, porque senão você está enrolado. Certo? Ele vai te ajudar nesse processo. Porque eu preciso ter proteína para transportar todo mundo. Imagina que o fármaco que ficou mais livre ali é um anticoagulante. O paciente vai sangrar. E a varfarina, que é o principal anticoagulante oral, ela tem uma alta taxa de afinidade para a albumina, mais de 90%. Quem quiser anotar, pode anotar aí, ó. Varfarina. É um medicamento que você vai ouvir muito em ambiente hospitalar. Muito. Consultório também, mas é um anticoagulante. Varfarina. Varfarina. O nome comercial dele é Marevan. Marevan, tá? A varfarina é um cumarim, é um derivado do cumarim, que é de uma planta, né? Os índios usam ela há milhares e milhares de anos aí. Professor, esse medicamento não foi ligado à proteína, consegue ser biotransformado, não? Consegue, mas antes de fazer isso, ele vai procurar o alvo dele. E na hora que ele achar o alvo dele, ele vai gerar ação. E aí, quando ele gerar ação, ele gera uma ação mais potente porque tem mais fármaco livre. Mas no caso que o senhor deu aí, tem mais transporte, tem mais algum? Então, mas aí, ó, pensa aqui comigo. O fármaco livre, professor, o que vai acontecer com ele? O fármaco está livre aqui, perfunde. Perfundiu, ele vai buscar o alvo dele. Vamos dar exemplo. Professor, vamos dizer lá da varfarina que o senhor está falando. Varfarina é um anticoagulante, certo? Ela perfundiu, ela vai buscar o alvo. Quem que é o alvo da varfarina? A vitamina K. Né? A varfarina, ela inibe que a vitamina K consiga ativar fatores da coagulação. Vocês estudaram fatores da coagulação, todo mundo? Todo mundo sabe de qual é chateado, certo? Vintrins, estrins, ela da cascata de coagulação. A varfarina ela inibe o fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. Então ela não permite que esses fatores atuem. Então assim, ó, se eu tenho uma molécula de varfarina, eu vou agir sobre X vitamina K e vou interferir sobre X quantidade de fatores. Mas agora, se eu potencializei, eu tenho duas, eu consigo Y, Y, Y. Professor, se eu tenho 3, aí já é outra potência, é mais potência. Então, quanto mais fármaco livre, mais perfusão, mais alvo atingido. Mais alvo atingido, mais potência. É isso que eu tenho que entender. Né? Sempre que eu aumentar fármaco, eu vou aumentando potência. Até saturar todos os sítios de inibição, que uma hora pode acontecer. Mas enquanto não saturou, você vai ligando, vai ligando, vai ligando. Beleza? E isso é toxicidade. A farmacologia ela tem um limite, pessoal. A farmaco a gente estuda até um ponto, que é o efeito, a concentração máxima ali. Ó. Essa faixa nós estudamos. Quando passa aqui, ó, quem estuda aqui é a toxicologia. Certo? Quando está intoxicando o paciente, é toxicologia, porque lá não é farmacocinética, é toxicocinética. Tá? Lá não é farmacodinâmica, é toxicodinâmica, porque a gente só vai pensar em o que é tóxico. O que é tóxico, superdosagem e o que está agredindo no organismo do paciente. Beleza? Vocês têm toxicologia, né? Tiveram já alguns tempos? Não? Sério, pessoal? A gente vai ter. Nós vamos falar algumas coisas, mas não é a nossa finalidade, mas nós vamos falar algumas coisinhas, principalmente quando a gente falar de sistema nervoso central. Entendendo? Oi? No caso, voltando só aqui em casa, estava falando de 100% ou 60%, a minha vida do medicamento está relacionada diretamente à distribuição? A minha vida está relacionada diretamente à distribuição. Você pode falar? A meia vida, ela está direcionada, na verdade, toda a questão cinética. Não só a distribuição, mas a distribuição é um fator muito importante. Porque assim, ó, professor, qual que é uma característica de, assim, um fármaco? Por que alguns ficam tão pouco tempo no organismo, outros ficam mais tempo? Exemplo, um fármaco que não depende de metabolismo, ele é esqueletado íntegro, à medida que ele chega no rins, ele foi embora. Um
fármaco muito lipossolúvel que depende de metabolismo hepático, então ele vai distribuir, se ligar. Quando ele for para a fração de excreção, ele é muito apolar. E aí ele não consegue ser excretado, ele retorna. Passa a atrofia, uma produção dele é biotransformada, uma parte dele já fica polar. E aí ele vai ciclando. Então, fármacos que dependem mais de metabolismo hepático para ser eliminado, eles tendem a ter uma meia-vida maior. Fármacos mais hidrossolúveis, mais polares, eles tendem a ser excretados mais facilmente. Então, a distribuição é um fator importante, entender como é sim, mas na verdade é toda a questão cinética dele, a gente precisa entender, tá? Para a gente poder garantir. Agora, a pergunta do colega nos remete a uma situação que eu já expliquei para vocês na última aula. Eu não posso condicionar meia-vida com duração de resposta farmacológica. E a gente sempre condiciona isso. Eu falo assim, ó. Se eu chego aqui para a minha amiga e falo assim, ó, o omeprazol, ele fica 1h30 biodisponível. Ele tem uma meia-vida ali de 1h30, mais ou menos, 1h30, 2 horas. O que isso quer dizer? Que 1h30, 50% da concentração dele de cérebro já foi embora. Isso é meia-vida, metade da vida. Isso, 50% dele já se foi. Então, você já pode pensar, professor, então o efeito do omeprazol é 2 horas. Não, é 72 horas. Caraca, eu não entendi nada, né? Se o fármaco fica só 1h30, 2 horas, como é que um fármaco vai ter potência de 70 horas? E aí acho que eu expliquei para vocês na última aula. Tem a ver com como ele age no alvo dele. Certo? O omeprazol, quando chega lá nos canalículos das células parietais, lá nas bombas de prótons, ele se ioniza, ele fica aprisionado e ele se liga à ATPase, que é a bomba de prótons, de forma irreversível. É uma ligação que não desliga mais, ele se liga de forma covalente e não desprende mais daquela enzima. Acabou, aquela enzima não funciona mais. Você está entendendo? Diferente daqui que eu falei para vocês, repetir. Isso aqui é uma ligação num sítio silencioso. É uma ligação reversível. Tá? É uma ligação muito fraca, dinâmica, liga, desliga o tempo inteiro. Agora aqui não. A ligação dele no alvo dele é irreversível. Então eu entendo o seguinte, enquanto não haver uma renovação daquela enzima, tá? Enquanto todas as bombas de prótons não forem renovadas, então ela não vai conseguir produzir ali a intensidade de liberação de prótons para dentro do intestinal, certo? Porque é ela que joga próton, vai jogando próton, pega o próton, mais o CL, o ácido clorídrico é formado. Então a gente depende dela funcionando para ter o ácido gástrico, beleza? Então muitas vezes a potência farmacológica, o tempo de resposta farmacológica não está condicionado só à cinética, está condicionado à dinâmica também. Porque quando eu estou falando isso aqui, ó, foge do conceito que a gente está estudando agora. Porque isso aqui é farmacodinâmico, isso aqui é farmacocinético. Beleza? Um outro exemplo bem tranquilo também que eu falei para vocês, eu acho, na última aula foi do ácido acetilsalicílico, o AS. Ele também se liga lá, COX na plaqueta, ele se liga de forma irreversível. E aí o que ele faz? Ele faz com que aquela plaqueta perca a função dela de coagulação. Ela não se agrega mais. Porque inibe o tromboxano, a plaqueta não consegue se agregar, não forma o tampão plaquetado, e aí o medicamento é um anti-agregante plaquetado. Quanto tempo demora para renovar as plaquetas? 10 dias. Então a AS tem efeito por 10 dias. É o tempo de fazer uma renovação celular. Então essas coisas a gente sempre tem que condicionar o medicamento. Tá? Agora a meia-vida do AS é 10 dias? Não, a meia-vida dele é 3, 4 horas. Tranquilo? Ficou claro, gente? Olha. Professor. Aí na hora da prova, professor, eu estou com uma dúvida. Só o senhor agora descendo. Você está falando se havia de administração? Sim, porque, exemplo, se eu tenho um fármaco para administrar por via oral, vamos dizer, um comprimido de liberação ele vai ser liberado gradativamente, ele vai promovendo ali uma tranquilidade seca gradativamente. Se eu pego um medicamento e faço endovenoso, 100% na condição, é outro perfil de disponibilidade. Só que um tem uma vantagem, outro tem uma vantagem, depende do que
você médico quer? O que você quer? Você quer um efeito mais duradouro? Você quer um espaçamento de dose? Ou você quer a resposta agora urgente, aguda, potente? É o que você quer. Então eu falo assim, ó, o médico ele tem um cardápio, né? O cardápio dos medicamentos. Sabe assim, quando você vai lá no restaurante, a la carte, você pega assim, né? A carta maravilhosa, o médico tem isso em mãos, ele tem lá vários nomes de fármacos com várias apresentações. E ele escolhe de acordo com o paciente, né? Não vou chamar de cliente, é um paciente. Oi? Você tem lá um monte de opção. E aí eu vou escolher, caraca, por que eu vou escolher fulano e não escolho ciclano? Eu tenho lá 60 anti-inflamatórios. Por que eu escolhi o diclofenac, né? E aí você escolheu de acordo com o critério clínico ali estabelecido. Você avalia, para fazer uma prescrição, gente, a gente pensa em 1000 coisas. O primeiro princípio de uma prescrição é saber se o paciente vai conseguir ter acesso. Beleza? Eu prescrevi para minha amiguinha um medicamento que custa R$3.000 a caixa. E ela é uma pessoa humilde, simples, da periferia lá do, né? Então ela vai conseguir ter acesso? Será? No SUS tem? Está padronizado na Rename? Então a primeira coisa é saber se o cara vai ter acesso ou não, fraco. Você prescreve, o cara não toma, como é que vai ter resultado? Não tem como. Então a hora da prescrição a gente envolve muita coisa, tá? Ficou claro aqui, gente, as proteínas plasmáticas anotaram? Oi? Essa ligação à proteína plasmática tem muita diferença das proteínas de tecido? Que tipo de proteína? Você fala proteína estrutural? Proteína é proteína. A gente tem que pensar assim, ó, a proteína, o conceito dela é o que? Formado por aminoácidos, né? Então eu tenho, por exemplo, eu tenho um aminoácido, mais de 20 aminoácidos peptídicos, a partir disso aí eu posso ter proteína primária, secundária, terciária, quaternária, vai depender da complexidade da proteína, a conformação. Então proteína é proteína. Agora elas têm funções de acordo com algumas situações peculiares. Por exemplo, a albumina, a função dela é ser uma proteína plasmática, proteína do plasma. Né? Quando a gente pega, exemplo, uma proteína transmembrana, é uma proteína estrutural de membrana, muitas vezes ela funciona como um carreador para algum solúvel. É um outro tipo de proteína. Vamos dizer assim, ó, a proteína CERT lá no terminal axonal. Para que serve a proteína CERT? Para fazer recaptação de serotonina. Para que serve a NET? Para recaptar noradrenalina. Então, eu tenho proteínas para um monte de coisa. DNA é proteína, RNA é proteína, né? Todas as enzimas são proteínas. Elas são formadas pelos mesmos componentes, mas cada um tem uma função bem específica. Exemplo, uma enzima não vai conseguir fazer o que a albumina faz. A albumina jamais vai conseguir fazer o que a enzima faz. Exemplo, a ECA é uma enzima, a albumina é uma proteína plasmática. Então, se a albumina querer fazer o que a ECA faz, ela não consegue, porque ela não consegue catalisar a reação. Você está entendendo? Então, são funções. Depende do carcinoma, depende da situação. Tá? Exemplo, dependendo do tipo de câncer, muitas vezes você pode ter declínio, porque, exemplo, doenças crônicas, mais câncer, mexe muito em questão nutricional do paciente, mexe principalmente, o paciente tem anemia crônica em diversos cânceres, então ele, muitas vezes ele tem supressão de muita coisa, na verdade, às vezes ele tem questões contrárias. Agora, a albumina, ela é muito alterada em outras condições, e aí isso é importante. Não sei se vocês vão ver na fisiopato ou já viram na patologia, exemplo. Como é que fica o organismo, a resposta de um paciente que sofreu queimadura em 70% a 80% da parte do corpo dele? Como é que fica a questão metabólica, bioquímica dele? É importante? Por que é importante saber? Porque você vai ter essas condições de trabalho, você vai ter que estabilizar esse organismo dele agora em estado basal de novo. Por que você cede, cara? Porque o organismo dele está num estado de estresse tão grande, ele vai entrar em choque. Então, você cede o paciente. Mas, como é que o organismo dele exemplifica em relação à albumina? O cara que está todo queimado, começa a declinar a albumina dele. Por que declina a albumina para quem está muito inflamado? Por que a albumina cai? Por que, bioquimicamente? Por que a albumina cai? Porque o fígado, ao invés de produzir albumina, ele vai produzir proteína inflamatória. Ele vai dar prioridade para aquilo que ele acha mais importante no momento. E para ele, no momento, o mais importante é tentar gerar aquela resposta inflamatória, sinalizar aquilo. Então ele vai produzir proteínas C reativas, proteínas inflamatórias. As proteínas inflamatórias vão estar lá em cima.
a albumina vai estar lá embaixo. Ele vai fazer aquilo que ele acha mais importante. Certo? E isso muda tudo, muda toda a conduta nutricional, tem que observar o ofertar o paciente para não inflamar mais. Por exemplo, o paciente que está todo inflamado, ele pode consumir gordura? O ômega 6 é inflamatório, ele não pode, você vai ter que restringir, entendeu? Então é muita coisa envolvida nesse processo. Né? A farmácia está ligada a um monte de coisa. Mas essa parte ficou clara? Só para a gente fechar aqui, ficou claro a questão das proteínas, a importância. Então, tanto quantidade como afinidade. Quantidade, afinidade. Afinidade, quantidade. As duas situações são importantes. E os fármacos podem interagir um com o outro para esse transporte. É outro ponto que eu preciso saber. E o outro passo que fármaco livre, farmacologicamente ativo. Fármaco ligado à proteína, farmacologicamente inerte. As proporções entre fração livre e ligada é peculiar de cada fármaco. Não é um negócio assim, X acabou para todo mundo. Não. Isso é uma peculiaridade de cada um. Isso que torna o negócio mais difícil. Porque você avaliar um a um, né, e saber as interações que podem acontecer. É aquilo que eu falei para vocês, a gente guarda sempre o principal, aqueles mais problemáticos, e o restante a gente vai pesquisando dia a dia, não dá para guardar tudo. Mas os principais, medicamentos mais complexos em relação a isso a gente vai guardando. Quer perguntar? Em relação à proteína de novo, por exemplo, você dá um fármaco, chega a dose de impregnação e ele impregna, por exemplo, um tecido adiposo. Esse tecido adiposo vai ficar recolizado geralmente, ou esse tecido pode perfundir mais medicamentos nessa situação? Até a saturação, né? Ali, mas como é algo dinâmico também, porque, exemplo, o tecido adiposo, ele é sempre um processo de renovação também, né? Em algum momento, se o paciente acredita que no momento ele vai ter algum momento de jejum, ele vai fazer lipólise, né? Então esse tecido é em constante renovação. Agora, claro, paciente de obesidade mórbida, paciente muito obeso, ele tem outras peculiaridades, mas o comum é isso. Toda vez que ele faz lipólise, ele libera, né? E ele entende quanto forma mais esse liposo, é mais um tecido para fazer depósito. E isso entra dentro da dinâmica. A quantidade de fármaco a depositar depende por disposição. Por disposição, né? Alguns fármacos eles tendem rapidamente a se depositando, outros demoram mais, também é peculiar de cada um, tá? Então a gente sempre leva em consideração. Os fármacos mais críticos para isso, que a gente fica mais assim, são fármacos de sistema nervoso central, porque eles são muito lipossolúveis, né? E eles são fármacos que causam efeitos mais, né? Que precisam ser mais controlados. Então a gente se preocupa mais com esse, tá? Os demais é até tranquilo para fazer manejo em relação a isso. Mas é um fator que a literatura traz que a gente tem que ter atenção sobre, tá? Professor, no caso desse fármaco, ele tendo uma afinidade maior com a albumina, ela vai ali se ligar e dar uma segurada nele. A albumina tem alguma outra função além dessa? Transportar bilirrubina, transportar ácido gráfico. Não, o fármaco só transportar. Só dar segurança. Só transportar, tá? A gente precisa entender que ela é extremamente solúvel no plasma. Então ela flui no plasma muito tranquilo. O medicamento não, ele tem mais dificuldade de fluir dentro do plasma. Então por isso ele fica ligado. Para ele é mais fácil, né, percorrer o plasma ligado a ela do que livre. Então por isso que ele usa ela como transporte mesmo. Entendeu? Ela vai se ligar para ser transportada, para ser levada pelo plasma. Professor, o que vai acontecer com esses 93% que está ligado à proteína, por exemplo, no transporte? O que vai acontecer entre uma medicação e outra? Uma medicação e outra? Aquele 93% ele vai ficar livre, ele vai ser excretado? Enquanto você está mantendo dose sobre dose, aquilo ali vai estar estabilizado. Né? Porque você pensa lá na curva cinética, ó, eu tenho a primeira dose, absorveu, distribuiu e transformou em excretor. Só que no momento que está excretando é o momento que esses 93% começaria a declinar, porque ele começaria a perfundir, desligar a proteína, perfundir, até acabar tudo. Zero as duas porções. Mas se eu estou pensando em um fármaco que vai ser tomado por 5, 7, 10 dias no resto da vida, quando vir a próxima dose, ela vem para não deixar esse fator declinar. Então, a gente quer manter isso sempre, 97, 93, 7, 93, 7. Óbvio que vai ter oscilação, mas no próximo dessa faixa. Tá? Agora, o que eu preciso entender é assim, esse 93% ele faz parte do processo de biodisponibilidade.
em algum momento esse fármaco vai deslocar e vai perfundir. Ele não vai ficar ali ligado a eterno. Essa renovação é constante, é afinidade. Tá? Isso vai acontecer no tempo inteiro. No caso desse 93, o senhor falou que depois que foi excretado aquele 7%, 93 vai ser liberado mais 7%. Ele vai constante, né? À medida que, exemplo, 7% para aqui, 93% aqui. Aí quando ele Vai perfundir 1% aqui. 1% daqui fica livre. E ele vai tentando promover esse equilíbrio. Professor, mas começou a declinar aqui, declinou aqui. A concentração começa a diminuir. Aí essa escala aqui, ó, dose mínima efetiva, uma média tolerável, a dose máxima. Ela não pode, ó, cair aqui. Então por isso que existem oscilações da droga, mas ela não pode declinar aqui nem passar aqui. Então a medida antes dela declinar aqui tem que vir a próxima dose. É aí que está a minha dúvida, porque no caso desse 93% que está ligado à gasolina, começar a liberar, já meteu outra dose em cima, não pode causar tipo uma superdosagem? Não, mas tudo isso já é calculado justamente para isso não acontecer. Coeficiente de bipartição, tá? Que a gente estuda. pKa, constante associação ácido-base, equilíbrio iônico entre fármacos, entre compartimentos. Só que isso são tudo cálculos, beleza? A gente não vai ver isso. Show de bola? Mas se vocês quiserem, em algum momento, a gente pode fazer uma aula de química farmacêutica, tá? Para a gente entender como isso acontece. Mas assim, ó, na cabeça de vocês é só assim, ó. O que eu precisei é muito importante para vocês entenderem isso. Que sempre vai haver um equilíbrio. O fármaco vai sendo distribuído, tá? Esse índice, né? Ele vai sofrendo alteração. A nova dose, o novo medicamento começa a ser absorvido gradativamente, vai gerando equilíbrio e assim por diante, certo? Então o fármaco ele sempre vai estar dentro de uma fase. Tudo isso foi calculado pela indústria. Por isso que um fármaco é de 6 em 6, o outro é de 4 em 4, o outro é de 12 em 12 horas, o outro é uma vez por dia e tem fármaco que é uma vez por semana. Por exemplo, você tomar fluconazol todo dia, você vai se intoxicar. Ele é de 5 em 5 dias. Ele é uma droga que tem uma meia-vida muito longa. Então, cada fármaco isso é calculado, tá bom? Justamente para não ter o que a colega comentou, toxicidade. Eu nunca vou ficar sobrepondo dose sobre dose. Agora, sabe quando vai acontecer dose sobre dose e vai intoxicar o paciente? Quando você não enxergar as peculiaridades individuais dele. Você não viu que estava tendo interação. Aí teve interação. Muito medicamento foi deslocado, aumentou de 93 aqui, 7 aqui, foi para 15 aqui e 85 aqui. Aí está intoxicando o paciente. Você está entendendo? Então a tua função como médica não é ficar pensando na produção do medicamento, será que lá foi, não, lá foi tudo feito certinho, é no paciente agora. A sua preocupação é fármaco no paciente, acompanhamento aqui. E aí por isso você tem que entender se foi absorvido certinho, distribuído, avaliar, porque muitas vezes ele está apresentando um efeito colateral, uma reação inversa, porque ele tem alguma coisa errada nessa distribuição. Isso quando tem mais de um medicamento? Se isso quando tem ou mais de um medicamento, ou o paciente com hipoalbuminemia muito grave, ou um paciente renal que tem proteinúria, tá? Quando o paciente tem alguma comorbidade que impacta algum evento cinético. Beleza? Professor, qual o cenário ideal do paciente que está preparado para receber vários fármacos? Assim, qual seria o cenário ideal? Esse não vai ter. Essa pergunta sua é fantástica. O ruim é que para o médico não vai ter, meu irmão. Sabe por quê? Você cuida de doente. Esse é o grande problema. A literatura traz um monte de gente saudável lá para você. Então o Hangdell, o último, fala assim, ó, num corpo saudável tudo isso acontece, beleza. Só que eu sou médico, filho de Deus, eu cuido de doente, o povo não se cuida. Então, quantas pessoas procuram um consultório médico, eu vou lá fazer um check-up, eu vou lá, é raro. A pessoa vai no médico e ele está ferrado, e aí o coitado do médico agora, né, parece aqueles lanterneiros, tem que consertar tudinho. Então, às vezes já um paciente chega para você com um problema hepático, aí já não é um quadro ideal, porque o fígado é o principal órgão metabolizador. Aí vai te restringir um monte de fármaco que depende do metabolismo hepático. Aí o cara chega lá e tem um dano renal. E aí o principal órgão de eliminação é a depuração de droga. E aí se você ia colocar uma droga que depende de excreção renal, já é um prejuízo para você. Aí você como médico consegue ajustar. Mas o ideal é que o organismo
o paciente fisiologicamente está funcionando. Nutricionalmente, todos os órgãos funcionando bonitinho para isso acontecer. E utilizar pouco medicamento. 1, 2. A partir de 3, até em um organismo saudável já pode ter interação. Vocês estão entendendo? Esse é o problema. E muito medicamento interage. Por exemplo, anti-inflamatórios, eles a nível de distribuição, eles deslocam muitos medicamentos aqui. Então, anti-inflamatório tem problema. Quem nunca toma anti-inflamatório? Tem gente que toma anti-inflamatório todo dia, né? Então é um grande problema. Mas assim, o que é interessante pra gente, pessoal, é colocar medicamento como algo. Tem que haver um senso crítico de prescrição. Senso crítico de prescrição. Vou pedir para vocês seguirem uma página de um amigo meu. Para mim, assim, hoje ele é um dos maiores farmacêuticos clínicos. Ele já foi professor da USP, da Mackenzie, de farmacologia. É um farmacêutico, assim, gente, o cara de fisiologia, ele é um dos caras, assim, para mim, fisiologia topíssimo, tá? É farmácia na prática, se eu não me engano, a página dele no Instagram. Depois eu mando para vocês, é o Thiago, tá? E ele é maravilhoso, ele é farmacêutico, mas assim, ele está muito acostumado a dar aula para médicos, tá? Ele está na melhores faculdades de medicina, pós-graduação, doutorado. O cara tem doutorado em Harvard, o cara é crânio. E eu sempre converso com ele, é amigo, a gente sempre está nos congressos junto, e ele fala assim, Rogério, a gente tem que começar a colocar na cabeça desses meninos, ele fala assim, né? Desses meninos que estão fazendo medicina agora, mudar a cabecinha deles um pouco para medicamento e droga, sabe? Eles entenderem que a prescrição tem que ser crítica mesmo, ele tem que parar, respirar, ver se o cara precisa daquele medicamento. Você está entendendo? E que ele consiga buscar outras alternativas. O cara chegou aí diabético, não é já tá com a metformina, insulina, ele vem para vida, enche o cara de droga, aí o paciente sai lá com um monte de muleta, você está entendendo? Aí o cara é diabético, ele sai com um monte de muleta no consultório. Tá entendendo? Um monte de muleta. Aí o que acontece? Ele vai fazer dieta? Não, porque ele acha que aqueles medicamentos vai resolver a vida dele. Vocês querem que eu dê um exemplo prático? Prático disso? Vocês conhecem o professor Rogério? Alguém conhece? Todo mundo conhece o Rogério? Esse aqui, né? Então o Rogério levou um susto em dezembro. Na minha família não tem nenhum diabético. Não conheço diabético na minha família. Minha mãe tem 16 irmãos, tá? Será que meu avô e minha avó gostavam? 16. Não tinha televisão, não? Você tinha TV? Não tinha TV. Acho que nem um somzinho pra curtir uma música no final de semana não tinha. Então, 16 irmãos, não conheço, meu filho, ninguém diabético. Hipertenso eu conheço um monte, quase todo mundo é hipertenso. A gente já nasce na família hipertensa, já com uma aparelhinho aqui, já com medicamento debaixo da língua, já nasce bebê assim. Mas diabetes não. E aí, final do ano, uma professora amiga minha, professora lá do curso, biomédica, falou, já você não quer fazer um exame, check-up, né? Falei, cara, quem trabalha na saúde, gente, cara quer ver HIV, HCV, porque eu mexo com sangue, trabalho no laboratório, então a gente quer ficar se cuidando dessas partes mais imunológicas, esquece do restante. Minha glicose simplesmente estava 308. Professor, você estava no Vale da Sombra da Morte, eu já tinha passado 2 pedras, então, já estava só esperando o caldeirão já. Então assim, 308, eu falei, meu Deus, imagina o cara da aula de bioquímica, o curso que eu mais falo é sobre análise e interpretação de exame, é a cabeça da gente que conhece, meu Deus, isso já está acontecendo no meu corpo, o índio já deve estar só bagaço, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer cálculo do último exame que eu tinha feito, se eu tinha dado 90 e pouco, estava tudo bem, será que esse exame pode estar errado? Aí eu falei, como é que está meu HbGL? Ela falou 10,8. Eu falei, senhor, mais um passo para a cova. Porque o HbGL é a média da glicose, a minha média é 280 por dia. Professor do céu, o que o senhor fez? Sou farmacêutico, né? Falei assim, aí eu comecei a raciocinar. Eu fui lá, exemplo, se eu tivesse procurado, com todo respeito aos amigos médicos, se eu tivesse procurado médico, ele já tinha falado, não, vamos entrar com insulina. Sim ou não, pessoal? Já de cara, muito alto. Eu falei, não vou usar insulina, porque eu sei as consequências da insulina. E eu ficar com pico de insulina o tempo todo no meu corpo vai acabar com o meu organismo. Falei, eu tenho que tomar vergonha na cara, certo? Aquela bela picanha do dia a dia, aquele chope maravilhoso lá do Texas, vamos cortar tudo. E o Rogério cortou tudo. Em um mês, sabe quanto que minha glicose está em um mês? 94. Atividade física, reeducação alimentar, vergonha na cara. E apenas uma droga, que é a melhor de todas, metformina. Só isso. Minha glicose está justa. É um caso clínico, gente, fantástico. Eu tenho todas as glicoses, eu tenho os parâmetros.
208 ela caiu em 270, ficou uns 4, 5 dias, 230, 170, 140 e a última que eu fiz anteontem, 94. Mandei para minha biomédica, ela ficou feliz, que paciente maravilhoso, certo? Então, pessoal, isso demonstra o quê? Não é um cargo de medicamento que vai salvar a vida de ninguém. É você conscientizar o cara que tem uma gastrite, filho da mãe, você não pode ficar comendo mais isso. O omeprazol não vai fazer milagre nenhum. Ele pode tomar omeprazol o resto da vida. A úlcera dele vai evoluir, ele vai ter um carcinoma de estômago, ele vai se ferrar, gente. Vocês estão entendendo? O medicamento, ele é um pontinho de auxílio, se for usado muito bem ajustado. O cara hipertenso, se continuar comendo sal, se ele for diabetes, se ele tiver epidemia, cara, ele vai ter problema, ele vai sofrer infarto, ele vai se lascar, não adianta. Porque o medicamento sozinho não vai resolver. Porque se o cara tem sobrepeso, ele tem todos esses fatores, a pressão dele vai continuar lá no pico. Vocês estão entendendo? Então é isso que o Thiago, que aí eu vou gostar, tem ao invés de seguir aquela pessoa que não traz nada de legal, segue um cara que vocês vão ver os vídeos dele. O YouTube ele tem um monte de aula legal, top. É a única pessoa que eu aconselho, que é o único que em vez de eu assistir, eu não gosto de assistir vídeo aula, nada disso. Aí todo mundo sempre me pergunta, eu sou, quem que eu sigo? Ele eu confio, sempre um cara top. Tá? O Marcelo Palacovo também, mas o Marcelo não gosta de gravar vídeo, que é o professor da UFRGS, que é o outro amigo que eu tenho. Mas ele não gosta de gravar, ele não tem muita coisa não. Mas o Thiago tem, porque ele vive disso, ele vem de aulas, ele tem curso e tal. Aí ele tem lá. Então, gente, fármaco é isso. O medicamento é um grande suporte que a gente tem, mas nós precisamos mostrar para o nosso paciente que ele depende de outros fatores. Tranquilo? Certo? Porque, ó, só para a gente finalizar essa conversa, ó. Se medicamento fizesse milagre, o que acontece normalmente com um paciente aidético, em um estado mais avançado, quando a carga viral dele está muito alta, a resposta imunológica dele, CD4, CD8 muito baixa, tá? Normalmente, o que acontece com ele quando ele tem uma infecção? Normalmente evolui para óbito, não evolui muitos, mas ele não está tomando medicamento para infecção, por que o medicamento não salva a vida dele? Porque o sistema imunológico é muito mais importante que o medicamento. Então, às vezes, um micro-organismo que nem causaria infecção na pessoa, para ele mesmo, o medicamento ele morre. Você está entendendo? Então, os fármacos, eles são apenas uma ferramenta que vocês têm. O restante do cuidado, muitas vezes, é até muito mais importante, né? Você passar para o paciente. Pausa do café? Cafezinho, tá? 10 minutinhos, e aí no intervalo, tá? Eu encerro a distribuição e a gente vai para a biotransformação. Vamos lá. Dentro da distribuição, acho que o principal passo para a gente vislumbrar assim, o que faltava era basicamente isso. Por quê? Os outros fatores, as outras variantes na questão de distribuição, nós falamos na absorção, solubilidade, e aí a gente ainda tem um pouquinho sobre a solubilidade. A solubilidade vai favorecer o quê? A distribuição perfusão. Né? Se o fármaco está fluindo aí dentro do vaso e com mais lipossolúvel, ele perfuma melhor. Beleza? Então, toda vez que o fármaco tiver com mais lipossolúvel, a questão de gradiente, de distribuição em relação à perfusão sempre vai ser melhor, né? Pensando na perfusão, tá? Outra situação também importante relacionada ao fármaco é aquilo que a gente deixa condicionar, idade. Idade também é um outro fator. Paciente idoso, ele tem um problema de proteína de transporte, né? Ele tem uma distribuição de massa corpórea diferente, então ele tem variações relacionadas também à distribuição. Então, proteína plasmática, concentração da proteína, afinidade do fármaco pela proteína, solubilidade, idade do paciente, fluxo sanguíneo local, como é que está o fluxo sanguíneo, tá? Tudo isso vai impactar sobre a questão de distribuição. Lembrando sempre que essas interações que eu mostrei para vocês aqui, não é, vamos lá, para a gente deixar isso bem claro na nossa cabeça. Não quer dizer que a albumina declinou um pouquinho, eu tenho 3 fármacos, vai ter um monte de interação. Não é isso. É aqueles pacientes realmente polimedicados, 10, 12 medicamentos, um monte de fármaco crítico, o paciente realmente com albumina bem baixo, né? Valores realmente baixos, para ter esse tipo de interação, tá? Porque normalmente a gente tem proteína suficiente para transportar
e normalmente não gera esse problema. Tá? Mas quando tiver, a gente tem que ter esse senso crítico de analisar e saber que essas interações elas podem acontecer. E não só apenas fármaco por fármaco, mas também fármaco com a bilirrubina, como eu mostrei na medicação da aula passada. Lembra lá, síndrome de Quirino-Tese, recém-nascido? Então a gente tem que tomar cuidado também dessas interações, beleza? Após distribuído, a literatura não fala sobre outro tema com a gente, que é a biotransformação, certo? E um negócio chamado citocromo P450. Não foi isso que alguém já olhou aí? Olharam ou não? Sim. Eu tenho alguns caderninhos aí com esse danado do citocromo. Todo mundo entendeu? Eu posso até pular esse adicional. Pelo amor de Deus. Não pode. Não pode pular. Então vamos lá. Então vamos tentar entender esse danado desse citocromo. Pessoal, olha, primeira coisa, primeiro conceito. A biotransformação ela é um sinônimo de metabolismo de fármaco. Então, biotransformação e metabolismo de medicamento é a mesma coisa. Eu falo, o fármaco está sendo biotransformado, o fármaco está sendo metabolizado. Tá? Então, são sinônimos. Então, às vezes tem literatura que coloca até o termo mesmo metabolismo. Tá? Segunda situação do processo de metabolismo. Não é restrito ao fígado isso. Beleza? Então, o processo de metabolismo, esse evento, ele pode acontecer em outros locais. E também eu já tinha falado com vocês sobre isso. Exemplo, eu posso ter metabolismo no próprio intestino, onde está sendo absorvido. Então, o medicamento ali pode sofrer algum processo de biotransformação. Tá? O medicamento, quando chega na corrente sanguínea, enzimas esterases, pode fazer esterificação, então podem promover alguma reação, alguma transformação do medicamento. E isso não está acontecendo no fígado. O pulmão pode biotransformar sem problema nenhum. Alguns medicamentos têm algumas enzimas renais que biotransformam o medicamento nos rins. Exemplo, a enzima DH1, ela consegue biotransformar o imipedem. Então também pode ser biotransformado ali. Sistema nervoso central, medicamento às vezes por alguma enzima, exemplo, a levodopa, ela é transformada e convertida em dopa no sistema nervoso central, através de uma enzima chamada dopa descarboxilase. Então o que eu estou colocando para vocês assim, para vocês não ficarem assim na cabecinha, ó. Preste bem atenção aqui. Preste bastante atenção. Para você colocar só o fígado biotransforma. Só o rins elimina medicamento, só isso, sabe, engessar as coisas, não é assim. O livro ele sempre vai dar mais ênfase àquilo que é mais importante. Então, quando ele vai falar de biotransformação, ele vai dar uma ênfase a quem? Ao fígado. Quando ele falar de excreção, ele vai dar mais ênfase à excreção renal. Tá? Mas isso não restringe os outros locais, tanto de excreção como de biotransformação. Beleza? Ficou claro? Estou acreditando em vocês. Por que o aluno a gente tem vergonha de perguntar muitas vezes, hein? Será que é o problema? Nem você entende. Eu tinha um professor de biologia molecular, cara, eu sentava assim bem pertinho, ficava assim, para tentar acompanhar ele, entendeu? Porque ele realmente, excelente professor, mas ele, nossa, aí eu ficava assim, mas eu perguntava, eu terrorizava o professor tinha que ter paciência comigo, eu perguntava, porque assim, se eu for com dúvida, quando eu for estudar, aí eu começo a ler, aí começa a ficar árabe. Quem é flamenguista aqui? O pessoal pode ajudar o termo árabe hoje. Não foi proposital. Vamos lá, gente. Vamos lá aqui, ó. Todo mundo. Então, a gente vai explicar. Eu vou puxar o método da aula passada que eu fiquei realmente com burro. Ah, tá vendo? É assim, é besta, mas eu ia perguntar individual, mas aí talvez você falou que quando a gente chega de desenvolver o caminho medicamento, já vai passar pelo método de primeira passagem, que é uma metabolização também. Eu também confundi os dois. Como é que eu posso fazer? Metabolismo é metabolismo.
disso. Eu só chamo ele de primeira passagem porque é a primeira vez que ele está Mas passando. então eu absorvi, dependendo do medicamento, ele vai passar. Dependendo do medicamento, Dependendo da dose de primeira passagem. Aí, quando ele passa, eu vou ter a biodisponibilidade do medicamento. Isso, né? Você tem um fármaco aqui, ele entra no metabolismo de primeira passagem, sofre alguma biotransformação, cai na grande circulação e distribuído. Perfunde, tá entendendo? Vai, muitas vezes ele passa pelo rins, a parte que foi biotransformada está no ar excreta, quem não foi volta, é biotransformado novamente, vai para a grande circulação, perfunde, volta, e isso a gente vai ciclando. Vai ciclando, vai ciclando, vai ciclando, vai ciclando. Eu não posso achar assim, ó, que são caixinhas, né? O grande problema é a didática de ensino. Então, por isso que o professor tem que bater cabeça para dar lógica do negócio. Porque se a gente ficar fragmentando, gente, fica muito robótico. E aí as coisas não se conectam. Tudo é a mesma coisa, está acontecendo no mesmo tempo. Porque senão eu penso assim, ó, o medicamento foi administrado, absorveu tudo, distribuiu tudo, biotransformou tudo, eliminou tudo. Acabou. Você está entendendo? Parece que ele foi feito em etapas, e não é assim. Enquanto ele está sendo absorvido aqui, a porção que já foi absorvida já está aqui. Tem porção que ainda não foi absorvida. Não é verdade? Essa aqui que já está aqui, ó, já está sendo biotransformada, já está aqui. Aquela outra veio para cá. E tem gente aqui ainda. Essa que já chegou aqui perfundiu, começou a ter efeito do medicamento. Mas às vezes tem gente com compromisso de liberação do estado que está aqui. Vocês estão entendendo? Imagina lá um anticoncepcional mensal. Imagina se fosse tudo. Proteger um dia. Você está entendendo? Então é uma dinâmica. Eu tenho que entender que tudo está acontecendo. Não funcionou aqui. Opa, não está excretando. Começamos a acumular. Não excretou nada. Muito fármaco voltando. Tenta ser biotransformar de novo. O fígado está com problema, não está misturando, acumula mais. Então as engrenagens, todas elas precisam funcionar. Porque chega um momento que eu saturo tudo isso aqui, muita droga perfundindo, muita droga lá no alvo, potência. E nem sempre potência é algo que eu quero. A potência eu quero até aqui. Aqui já está prejudicando o paciente. Beleza? Obrigada. Professor, então é por isso que tem que durar um remédio, liberação congelada, liberação... Exatamente. Lembra lá da nossa primeira aulinha lá das formas farmacêuticas? Aí a gente colocou assim, comprimido XR, SR, BD, PL e mais. Tá? Liberação estendida, liberação sustentada, 2 doses, liberação prolongada, tem o retarde, liberação retardada e assim por diante. Tá? Então eles mudam essa questão de cinética, mas a gente tem que entender que é uma dinâmica que vai acontecendo. E aí a única coisa que eu estou colocando na cabeça para vocês, aí qual é o seu nome, meu amor? O seu nome, você? A Marina, meu Deus, o que eu fiz de errado? A Marina veio aqui e perguntou assim para mim no intervalo: professor, quando eu olho o livro, eu entendo lá, eu consigo entender o livro. Quando vem para a clínica, eu vejo que é diferente, né? Claro, vai ser diferente mesmo. Professor, mas por que o livro não coloca? Porque ele é base. Professor, mas a disciplina é base, a gente não poderia ficar restrito, não teria sentido para vocês. Ficaria sem sentido, você está entendendo? Eu preciso ter um sentido num paciente. Se eu pego aquilo de frio, como está acontecendo no livro, não tem sentido no paciente que usa o medicamento. Então, tudo que a gente falar, a gente vai vir sempre para tentar dar algum sentido aqui. Por isso que na aula, por isso que eu falei, gente, faltou a aula, é um passo para o purgatório. Entendeu? Mais um passo, né? Para o purgatório. Então, tem que, na aula, é a hora do negócio. Porque, exemplo, se eu chego aqui, ó, o citocromo P450, ele faz a oxidação e redução de hidrólise, deixa ele mais polar. Mecanismo de fase 2, se liga o fármaco ao ácido glicurônico. Mas isso que é biotransformação. Agora, qual o sentido disso? O que isso interfere na clínica? O que é o médico? Por que eu tenho que saber disso aí? Você já está acontecendo lá, por que isso me interessa? Então a gente tem, agora vem a parte clínica, ó, se eu pego um fármaco que passa por esse PROCON e eu pego outro fármaco que também passa e ele é um indutor enzimático, um vai interferir sobre a ação do outro. E vai interferir mesmo. Se um é indutor enzimático, o outro também é indutor, vai diminuir a biodisponibilidade do outro. O paciente não vai ter efeito farmacológico dessa pessoa. Se for inibidor enzimático, vai intoxicar o paciente, você vai causar toxicidade. Você
Então é isso, a clínica ela muda daquele conceito que ali do livro, tá? Então vamos lá, crianças, ó, anotem aí pra mim assim, dentro do processo de biotransformação, coloca lá, biotransformação, aí coloca lá embaixo assim, fase 1, tá? Pra gente conversar um pouquinho sobre a fase 1 do processo de biotransformação. A biotransformação ela vem antes ou depois da distribuição? Depois. No livro você está falando, né? No segundo mesmo. É como eu falei, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Se você está pensando na primeira dose, ela é depois, mas o mecanismo de primeira passagem é no início. Então vai antes ou depois da distribuição? Não tem problema. Mas no livro ele vem depois, tá? Esse já mandou no
desesperador, né? Então tem que perguntar, chorar, fazer alguma coisa. A parte só ladeira abaixo. Ladeira abaixo, não pela frente. Vai quando tá aí, ó, pertinho. Farmácia é requisito, não é, pessoal? Todos são, eu acho. Todos são. Todos do terceiro. Rádio não é não. Todos do primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que tem uma assim, não é não, tá? Rádio não é não. É só sempre técnica cirúrgica e patrícia. Você vai matar. Quem vai dar conta de publicar uma pergunta? Tá fazendo? Já posso fazer? Pessoal, então vamos lá. Ó. Dentro do processo de biotransformação, no livro ele é complexo, tá? Porque ele traz muita questão de reações, o que acontece. Mas para nós, diretamente, o que a gente precisa entender? Primeiro, por que ocorre a biotransformação? A biotransformação, você fala assim, é uma etapa de preparação para a excreção. Algum composto que precisa passar por esse processo para ele ser eliminado. Então, drogas de abuso, né? Drogas lícitas, drogas lícitas, por exemplo, medicamento. Tá? Então, elas passam por esse processo, normalmente, para um preparo de eliminação. Aí vem uma pergunta assim, ó, professor, todos os medicamentos necessariamente precisam ser biotransformados? Não. Então, cuidado com esse negócio assim, ó, lá na prova. Todos os medicamentos dependem de metabolismo hepático. É errado, gente. A pessoa colocou uma pegadinha, não, é um conceito errado. Todo medicamento tem excreção renal? Não. Todo medicamento é eliminado pela via fecal? Não. Esse negócio de sempre, toda vez, sempre. Sabe quando você vem com aquela afirmativa assim, colocando tudo? Sempre vai ter algum tipo de exceção. Então, tome cuidado com as afirmações. Tá? Nem todo medicamento depende do metabolismo. Tem medicamento que ele, de forma íntegra, ele é eliminado. Né? A maioria das penicilinas, elas são eliminadas na sua ação íntegra mesmo. Não precisa ser biotransformado. São administrados por via intravenosa. Independente da vida. Independente da vida. Independente da vida. Tá? A via não está condicionada ao fármaco depender ou não de metabolismo. A via é só para você garantir uma resposta mais rápida do fármaco ou porque ele não tem absorção oral. Beleza? Tá? Então isso realmente independe. Tá? Então, primeira coisa, esse ponto. Segundo, cuidado. Jamais colocar aqui, ó, a biotransformação sempre vai gerar produtos polares que perderão seu efeito farmacológico para ser eliminado. Não. Às vezes um fármaco é metabolizado para ser ativado. E aí, se eu não falei isso para vocês, porque tanta turma perdoa o coitado do professor, é só fármaco, faz muito Deus. Então, dizendo assim, ó, na questão de biotransformação, às vezes existe um negócio chamado de profármacos. Se eu não pedir para vocês pesquisarem sobre isso, eu estou pedindo agora. Por gentileza, estudem o que é profármaco. Beleza, criancinhas? Posso dar alguns exemplos aqui, mas não vou pegar uma aula para a gente ficar aqui falando sobre profármaco. Vou dar alguns exemplos, vocês dêem uma dica e qualquer dúvida, o professor está aqui para ajudar. Certo? Primeiro, o que é profármaco? Professor, eu já falei, vou repetir. Profármaco é um fármaco latente. Existe um conceito desde a década de 60, mais ou menos, né, de latenciação de fármacos. O que é latenciar um fármaco? É deixar ele inerte, sem poder farmacológico. Deixar ele na sua forma inativa. Professor, qual que é o objetivo de eu pegar um fármaco e tirar o que ele tem de melhor que a atividade farmacológica? É melhorar alguma coisa, ou que pode ser cinética, ou que pode ser dinâmica dele. Exemplo, eu tenho um fármaco que tem baixa afinidade, especificidade com o receptor. Eu vou mudar a conformação dele para melhorar a seletividade pelo álcool.
Eu tenho um fármaco que ele não tem um bom grau de absorção e eu preciso melhorar a absorção e perfusão dele. Mudei a estrutura dele, fiz dele um fármaco, melhorei a absorção, melhorei a perfusão. Eu tinha um fármaco que tinha uma alta taxa de toxicidade, porque eu precisava de uma dose muito grande para gerar efeito farmacológico. Aí eu fiz dele um profármaco, agora numa dose menor ele consegue trazer o efeito que eu queria. Fiz um ajuste com ele, diminuí a toxicidade, fiz um ajuste fazendo dele um profármaco. Só que aí o que acontece? Se eu tenho lá um fármaco que eu tirei dele a atividade farmacológica naquele momento, no organismo ele tem que ser ativado, sim ou não, pessoal? Porque imagina, administrei um fármaco inativo, ele passou no corpo todo inativo e foi eliminado inativo. Então, foi uma substância que não teve nenhuma finalidade. Então, o fármaco, em algum momento, um profármaco, ele precisa ser ativado. E ele pode ser ativado no metabolismo de fase 1. Beleza? Aí, de novo, aquela situação sempre vai ser assim? Não, gente. Ele pode ser ativado em outro local. Mas o metabolismo de fase 1, lá no ciclocromo P450, pode ser o momento de ativação dele. Professor, o senhor pode dar alguns exemplos? Milhares, né? Nós temos diversos profármacos. Muitos dos medicamentos que vocês utilizam são profármacos que vocês sabem. Exemplo, o omeprazol. Ele é ativado aqui? Não. Lá nas células parentais, como eu já falei hoje. Nós temos enalapril, que esse sim é metabolizado no fio. Enalapril é convertido em enalaprilato e o enalaprilato, depois de se tornar ativo, que vai ter atividade farmacológica. O enalapril não tem. Certo? O enalapril não tem atividade farmacológica. Tá? A levodopa só é ativado no sistema nervoso central. Então, profármacos são fármacos latentes. São fármacos inativos. Eles precisam ser ativados para gerar efeito farmacológico. Beleza? Então vai com conceito aí. Professor, então, lá dentro da reação de fase 1, depois dessa biotransformação através de reações químicas, pode ser oxidação, redução, hidrólise, pode ser outro tipo de reação, pode se tornar um produto ativo? Pode. Eu posso gerar um produto ativo, principalmente nos profármacos ou também de alguns fármacos, que tanto fármaco quanto algum metabólico tem atividade farmacológica. Pode acontecer assim. Certo? Professor, após biotransformado, ele pode ficar inativo? Sim, ele pode gerar um metabólico que agora perdeu a atividade farmacológica. Isso também pode acontecer. E se ele já foi inativado e foi polarizado, ele vai ser eliminado. Beleza? Eu posso gerar metabólico tóxico? Posso, exemplo, paracetamol. A partir do momento que ele é metabolizado, né, alguns metabólicos deles têm atividade hepatotóxica. Tá? Então vai gerar problemas que normalmente podem causar hepatotoxicidade. No recém-nascido não, tá? O recém-nascido não tem essa capacidade de converter o paracetamol nesses metabólicos tóxicos. Então no recém-nascido ele tem menos toxicidade pelo paracetamol que nós adultos temos. Olha que loucura! Não é sempre assim, o bebezinho não pode, a gente pode? Nessa para ele é melhor do que para a gente. Daí, com uma farmacologia cheia de exceções, se eu não conheço cada medicamento, às vezes eu falo besteira, professor, eu já tinha ouvido falar que o paracetamol é muito tóxico, então o bebê não pode tomar. E tem médico que não passa para a criança porque acha que tem essa toxicidade, e não tem. Tá entendendo? Porque ele às vezes é melhor que outros fármacos, porque ele tem. Tanto que se não tem tira ao bebê, sim ou não? Já viram? Todo mundo já viu que seringuinha, você acha que o cara da indústria quer matar o bebezinho? Não, é porque ele sabe que ali é uma baixa toxicidade que o bebê ele não tem. Foi testado, ele não consegue fazer essa conversão. Tá? E produtos carcinogênicos, né, que são tóxicos, são reativos. A literatura ela muda os nomes, a gente coloca assim metabólico reativo. O metabólico normalmente reativo é um metabólico que tem poder carcinogênico. Tá? Então, depois de biotransformado, eles podem ter esses pontos aqui, né, importantes. Eu deixei aqui uma cor diferente, gente, não foi por acaso. Normalmente são produtos mais polares. Por que esses produtos normalmente são mais polares? Para justamente ser um preparo para a excreção. Né? Quando a gente chega lá na filtração renal, os produtos polares serão excretados. Os produtos apolares serão reabsorvidos e redistribuídos. Beleza? Então, se tiver uma substância mais apolar, ela vai ter mais dificuldade de eliminação. E aí vai se gerando esses produtos mais polar para que a gente consiga manter agora uma depuração desse medicamento, uma eliminação dele. Tá? E aí vem aquela situação novamente.
Professor, e se o cara é o paciente hepatopata, ele tem uma hepatite B, C, hepatite medicamentosa, cirrose, esteatose, sei lá o que for, que está prejudicando o processo de metabolismo. E eu preciso administrar um fármaco dele extremamente lipossolúvel, que depende muito de metabolismo hepático. Agora, me restringiu, quebrou minhas pernas, me lasquei, não posso fazer nada? Pode, você vai fazer ajuste de dose. Né? Você precisa entender primeiro, né, como é que está o nível de metabolismo hepático dele. Você vai diminuir dose, porque você sabe que ele está fazendo um acúmulo, diminui concentração para gerar o efeito que você gerar a balança. Porque você sabe que está tendo retardo de biotransformação. Na eliminação, da mesma forma, às vezes o paciente tem um problema renal, você restringe alguns fármacos, mas chega um momento que às vezes você precisa usar. O que você faz? Diminuir dose, porque você sabe que o cara não está conseguindo excretar. Mas como é que eu consigo avaliar isso? Tem um negócio chamado de clearance de creatinina, que a gente consegue avaliar como o rim está conseguindo depurar substâncias tóxicas. E aí você compara a creatinina, você vê num paciente normal quanto que é metabolismo excretado, nesse seu paciente quanto está sendo excretado. Professor, diminuiu 40% de excreção. Se diminuir 40% da excreção da creatinina, você compara que vai diminuir do medicamento. E aí você diminui 40% da dose e ajusta. Certo, doutora? Então sempre tem uma luz no final do túnel. Nem sempre é um trem querendo matar a gente, né? Às vezes é uma luz de verdade para te salvar como médico e você manter uma prescrição. Mas aí você tem que fazer esse raciocínio para ajustar. Professor, se eu não ajusto a dose, você vai intoxicar seu paciente. Simples assim. Certo? Você vai gerar uma toxicidade nele. Tá? Então a gente precisa promover o ajuste, ok? Então o metabolismo de fase 1 é justamente isso. É um processo de reações químicas que acontece gerando produtos polares e esses produtos nada mais são do que um preparo para um momento de excreção. Esses produtos eles podem ter atividade farmacológica diferente de acordo com cada estrutura química que a gente vai estar estudando e falando. Podem ser ativo, inativo, tóxico ou carcinogênico. Beleza? Para quem tinha olhado lá e já fez alguma anotação, tem algo diferente que vocês queiram falar? Alguma pergunta? O pessoal tinha feito resumo. O professor não tinha entendido nada, agora não entendi menos ainda. Então pergunte. O professor não tinha entendido, agora eu consegui entender. Então, dê uma olhada e pergunte. Hein, professor, só repete aquela parte ali, os polares são e os apolares são o quê? Por exemplo, quando você gera os produtos mais polar, quando a gente sempre lembra polar, polar água, né? A gente sempre vai lembrar da água. Certo? A água tem polo. Então a minha urina, que é um líquido corpóreo, tá? Para que eu possa algum componente ser eliminado junto com a urina, ele tem que ter essa característica polar, para se solubilizar, né? Então se eu gero produto mais polar, consegue solubilizar em água lá na urina e eu consigo eliminar. Se eu ainda não conseguir biotransformar em um produto apolar, ele tende a querer se reabsorver e voltar para a circulação e ser redistribuído. Tá? Ele tem que estar 100% polar. Como assim? Assim, aí esse 100%, se eu biotransformasse tudo, gerasse tudo de uma vez polar, eu excretaria o medicamento em segundos, né? Então é fácil. As coisas, eles vão acontecendo. Tipo matar. Aí você sabe que tem medicamentos que demoram mais para fazer isso, porque ele depende muito do fígado. O fígado está trabalhando, está tentando fazer isso, mas vai demorar um tempinho e vai conseguir. E aí a meia-vida dele é ajustada para isso, a dose é ajustada, sabendo que ele faz essa sobrecarga hepática e depende desse tempo para ser eliminado. E aí, para algumas condições, isso não interfere no tratamento, se ele prescreve, está tudo certo. Se o paciente tem um problema hepático, já é um problema para você. Se muitas vezes essa demora traz alguma consequência, também você reavalia. Vou te dar um exemplo prático. O tiopental é uma anestésica, beleza? Alguém quer fazer anestésico aqui? Então o pessoal da anestésico. O tiopental é um anestésico. Ele é da classe dos barbitúricos. Ele é um irmãozinho do fenobarbital, do gardenal. Ele é um fármaco extremamente lipossolúvel. Todos os anestésicos têm uma característica de lipossolubilidade, mas ele é demais, ele depende muito do metabolismo hepático. Quando você administra, exemplo, tiopental, uma cirurgia longa, utilizando ele como anestésico de manutenção, porque você tem anestésico de indução e você tem anestésico para manutenção do processo anestésico. Se você permanece com ele toda a cirurgia, o que ele vai fazer?
ele vai se redistribuindo, ele tende a acumular, ele vai querer fazer algum tipo de depósito e ele vai sempre tentando acumular, porque o metabolismo dele é muito lento e ele vai se acumulando. Você termina a cirurgia, tira o anestésico, aí você manda o paciente lá pro leito. O cara às vezes nem acordou ainda. E aí quando ele acorda, ele fica sentindo o efeito do anestésico. Nós chamamos esse efeito do quê, gente? Quando vocês bebem, no outro dia vocês ficam com o quê? Ressaca. Mas aqui ninguém bebe, eu só falei assim, bebe uma coisa aleatória, tá pessoal? No outro dia você fica com ressaca, não fica? Na farmacologia, quando o medicamento de ação central causa aqueles efeitos aí de sonolência, tontura e tal, tudo mais, é o mesmo conceito, é o efeito de ressaca. Beleza? Tá? Efeito de ressaca também. Certo, amiguinho? Tá? E aí você lá como uma boa anestesista, você vai falar assim, ó, não vou usar o tiquetal como droga de manutenção, posso usar ele até em alguma questão de indução, uma cirurgia curta, mas eu vou pegar um anestésico que tenha menos efeito de ressaca, exemplo, gasolana, propofol e assim por diante. Professor, todo fármaco que for muito lipossolúvel, como esses que são anestésicos, eles sempre vão ser metabolizados pelo fígado ou tem algum? Pode ser normalmente para outro tecido, mas a grande maioria deles fígado, grande maioria mesmo, tá? Alguns anestésicos inalatórios já começam com metabolismo pulmonar. Ele é alguma parte dele, logo quando chega no pulmão, ele consegue sofrer alguns processos de metabolismo. Tá? Mas assim, a grande proporção deles depende de metabolismo hepático mesmo. Certo? Claro, crianças, perguntas sobre isso aqui? Professor, eu entendi tudo. Amém, glória a Deus. Podemos passar, né? Agora anotem e façam aquela linda caixinha de observação. Aquela que normalmente faz parte do nosso resumo, sabe? Você coloca lá com uma cor diferente, bem destacada, né? Assim, ó, socorro, socorro, help, né? Deixa lá assim, gritando no seu caderno. Vamos falar de um conceito, antes de a gente falar do metabolismo de fase 2, vamos deixar uma observação ali. Observação. Precisam ser ativados. Alguém já ouviu falar desse conceito? Já ouviu falar?
saudade, né? Esse é diferente. É médico. Vai falar que tem direção. A sua agora. Eu tava acompanhando uma colega minha que conhece mesmo. Podemos? Nosso último assunto, tá? E aí o restante a gente continua na próxima aula. Vamos lá, tentar entender um pouquinho sobre os fármacos que são inibidores enzimáticos e nós temos fármacos que são indutores enzimáticos. Pessoal, esse é um tema bem importante. Ele entra em interações medicamentosas, beleza? Faz parte de interações. E a literatura, e principalmente a bula, fala muito sobre isso. Ela tem essa grande preocupação, porque é uma interação que normalmente prejudica totalmente a ação do fármaco. Prejudica da seguinte forma: ou causando uma toxicidade, intoxicando o paciente, ou tirando o efeito da droga. E as duas situações são ruins, principalmente quando a gente causa toxicidade. Pode ser um dano aí bem grave para o paciente. Primeira coisa a gente precisa entender assim, quais são a função das enzimas. E aí a gente tem que ir lá na querida linha maravilhosa de bioquímica, né? Lembrar da parte de enzima. Qual que é a função básica de uma enzima? Acelerar uma reação, não é? Uma reação catalítica, sim ou não? Enzimas aceleram reação. Então a enzima, ela traz uma capacidade de acelerar uma reação e ainda por cima gastar menos energia, né? Gasta pouca energia para acelerar, tá? Então essa é a função da enzima. Então imagine aqui comigo, ó, eu tenho lá um fármaco X, beleza? Que ele faz metabolismo hepático, que ele do fígado está aqui. Então o fármaco X, ele passa pelo fígado, pelas reações que nós conversamos. A partir do momento que ele passa lá pelo que nós chamamos de citocromo P450, pelas famosas CIPTA, a gente tem que entender que o citocromo P450 é um pool enzimático. É um citocromo. Então são várias enzimas, não é uma enzima. Ah, é uma enzima. Não. São centenas de enzimas. São muitas enzimas. Eu tenho sempre 1, 2, 3A, 5, 4, 2B. Eu tenho um monte de enzima lá. E cada citocromo, cada enzima dessa faz parte desse pool, do citocromo P450. Todas elas estão aqui dentro desse pool de enzimas. Beleza? Então, exemplo. Tem vários fármacos que têm metabolismo hepático. Todos os fármacos vão passar pelas mesmas enzimas do citocromo P450? Não. Porque se todos passassem, seria uma grande interação de competição por essas enzimas. Então, muitos deles, cada um tem uma enzima e alguns se convergem na mesma enzima. E alguns têm característica fisicoquímica muito parecida, que aí é onde que a gente vai conversar aqui, a gente vai entrar aqui. Beleza? Então vamos dizer que o fármaco X, ao passar pelo citocromo P450, ele é um indutor dessas enzimas, ele é um indutor enzimático, ele induz. Então se ele é um indutor, ele está aqui, tranquilo, gente? Então o fármaco X, indutor. Ele é um indutor enzimático. Então ele passou, citocromo P450, gerou um efeito de indução e foi para a grande circulação. Belezinha? A doutora Clara fez a prescrição do fármaco X. Tranquilo até aqui? Só que o paciente está precisando de um outro fármaco, de uma outra classe, que é o nosso querido fármaco Y. Beleza? Então a doutora Clara fez a prescrição do fármaco Y. O fármaco Y, ele passa pelas mesmas enzimas do citocromo P450. Ele usa as mesmas enzimas para o processo de metabolismo. Ele depende das mesmas enzimas. Então o fármaco X e o fármaco Y passam pelas mesmas enzimas. Eles têm metabolismo no mesmo local. Eu pergunto para vocês, o que ocorrerá com o fármaco Y? O Y é o inibidor ou O Y é um fármaco que passou pelo mesmo local do fármaco X, que é o indutor enzimático.
vai ser potencializado o fármaco Y. Eu quero que vocês raciocinem. Então, calma no coração, você tem que ler. Por isso que não pode se afobar. Olha, leia, raciocine, pensa para que serve a enzima. O que nós falamos agora há pouco ali sobre os medicamentos? Após ser transformado, o que acontece com ele? Depois que você raciocinar, você tenta promover a explicação. Não conseguir, a gente vai fazer. Pessoal, a ansiedade, ele é um pré-requisito para o aluno de medicina, não é verdade? Todo aluno de medicina é ansioso, vocês têm uma angústia no coração, né? Ai, professor, eu já entrei na fila angustiado, professor. Então, é acelerado, o cara já tem uma angústia. Então, pessoal, e essa angústia, essa ansiedade, na hora da prova é um terror. Ela faz um colapso na tua cabeça. Colapso, por quê? Você quer ter um conhecimento já formado. Eu olho para a questão e quero ter a resposta, o texto que eu vou colocar, e não é assim. Você tem que gerar conceitos, caixinhas, conceitos, e aí você gerando. Primeira coisa você tem que parar, respira. Meu Deus, para que serve a enzima do seu Pron P450? Primeira coisa. Professor, o senhor acabou de falar, as enzimas servem para metabolizar, gerar produto polar e excretar. Então é para isso que o medicamento está sendo metabolizado, beleza? Certo? Então, se fosse qualquer fármaco passando aqui, estaria gerando produto polar e sendo eliminado. Gerando produto polar e sendo eliminado. Se isso não funciona, não gera produto polar, acumula. Já sei disso. Entendeu? O conceito que a gente acabou de falar aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto. A questão, fármaco X indutor. Se ele induz enzimas, ele aumenta a quantidade de enzimas. Ele vai gerar uma quantidade maior. Ele vai induzir produção enzimática. Então, se eu tinha X ao quadrado, agora eu vou ter quanto de enzimas? Eu vou ter mais enzimas. Então, eu aumentei a quantidade de enzimas que metabolizam o fármaco X. Só que eu tenho lá o fármaco Y também que vai passar. Então, o fármaco Y, quando chegar lá, vai ter a mesma quantidade de enzimas do fármaco X? Não, professor, foi induzido. Agora tem mais enzimas. Agora a quantidade de enzimas para metabolizar é maior. Se vocês me ensinaram, vocês falaram agora há pouco aqui, que enzima acelera a reação, se eu tenho mais enzimas, vai retardar ou vai acelerar mais ainda a reação? Ah, professor, vai acelerar mais ainda a reação. Se eu acelero mais a reação, eu gero mais produto polar. Quanto mais produto polar, mais extensão. Então esse segundo medicamento vai ser eliminado rapidinho. Então, gente, não tem nenhum conceito do outro mundo. É ansiedade. A ansiedade bate no coração e aí você se sente assim, nunca que eu não sei nada. Você tem que pegar a questão, respirar e avaliar conceitos. Você tem que avaliar conceito. Por isso que eu perguntei para vocês. Vocês sabem o que é uma enzima? Eu sei, professor, que eu sei o que é uma enzima. Pelo amor de Deus, eu fiz bioquímica, quase morri, mas fiz. Certo? Vocês sabem o que é processo de metabolismo de medicamentos? O senhor acabou de mostrar, professor. Gerar produto polar, gera uma maior facilidade de eliminação. Pronto, você já sabe entender isso aqui. Mas assim, é porque você já quer ter um conceito formado em questão, tá? Então você tem que ir por partes analisar como é que está a questão, tá? Então, ó, o fármaco X promoveu uma maior concentração de enzimas, produziu mais, o fármaco Y, vendo essa grande quantidade de enzimas, acelerou o processo de metabolismo dele, gerou produto mais polar. E aí acontece o seguinte, senhoras e senhores, eu teria essa curva cinética e manteria esse platô. Como isso aconteceu, esse medicamento fez isso e fez isso aqui. O paciente ficou sem medicamento. Beleza? É isso que eu preciso raciocinar. Então, exemplo, quando eu leio a biotransformação lá, é um monte de conhecimento químico, físico-químico, de reação, de tal, e aí o livro está lá escrito muito frio. Mas olha na clínica o que acontece. E é isso que você precisa entender do processo. É isso que vocês têm que guardar na cabeça. Para que o medicamento metaboliza? Se o paciente tiver um dano hepático, o que vai acontecer? Se dois medicamentos interagirem, o que vai acontecer? Se o fármaco for mais lipossolúvel, de quem que ele depende mais? Está entendendo? Essa é a função. Não é ficar guardando aquele monte de enzima na cabeça e tal. Porque para o médico, o que interessa é a clínica.
é a clínica. Essa é a fatia do bolo da farmácia mais importante para vocês. A questão molecular é legal? É legal também, tá? Porque é um conhecimento a mais que a gente guarda que é importante. Mas não adianta o cara saber uma cascata enzimática todinha a partir da ligação de um fármaco no receptor, mas se ele não sabe olhar para o paciente e ver porque ele está todo intoxicado. Beleza, criancinhas? Tá? Agora eu vou dar uma informação para vocês aqui. E essa informação, ela é muito importante. O Ramsdale traz essa informação quando ele fala de um medicamento específico, que é a carbamazepina, que é um indutor enzimático, a carbamazepina. Vamos dizer que esse fármaco X é a carbamazepina. Ela passa no metabolismo e ela gera esse processo de indução. Essa foi a primeira dose. Ela teve uma meia-vida de 30 horas. Na segunda dose, quando passar por aqui, pessoal, nas doses subsequentes, ela terá a mesma meia-vida? Acabei com a interação, você está entendendo? Não tem mais fármaco X e Y, só tem o X agora. É o fármaco com o fármaco. Não tem outro, não tem interação. É ele com ele mesmo, mal, coitadinho. Tá? Só que ele, será que ele interage com ele mesmo? Interage. Ele acelera o metabolismo dele mesmo. Só que esse processo você não precisa bater cabeça. Você não precisa bater cabeça. Por quê? Você vai colocar assim no caderno assim, ó. A dose da carbamazepina já foi ajustada pela indústria farmacêutica. Então ela já sabe disso, tá? Que na segunda dose a meia-vida cai para mais ou menos 15 horas. Então quando a gente estipula a posologia da carbamazepina, eu já sei que ela é indutor enzimático, eu já sei que ela vai declinar a própria concentração sérica dela, então eu já ajusto a dose para isso, porque eu já tenho todo esse conhecimento. Então não vou deixar o coitado do médico ficar raciocinando, não, isso já está tudo ajustado, então você não precisa ter essa preocupação no seu coração. É aquilo que eu falei para vocês, gente, o grande problema do médico fazer a prescrição é quando entra as comorbidades do paciente e quando entra muito medicamento dentro de uma pressão, porque aí a indústria não tem como testar para você. Ele não vai ficar falando assim, ó, doutor, se você passar carbamazepina mais difirona, faz isso. Se você passar mais esse, ela vai fazer uma bula daqui na China e não vai conseguir explicar todos os medicamentos todo. Então ela mesmo corrige e os demais ele fala assim, ó, você é médico, seguindo, faça os seus ajustes, olhe de forma individualizada o seu paciente e promova os ajustes necessários. Né? Tente ao máximo fazer com que fármacos que interagem não tenha na sua prescrição. Então você tenta afastar eles. Você vai sempre buscar ter uma prescrição com baixa taxa de interações e quando não tem o que fazer, você vai ter que fazer ajuste de dose. Beleza? Vai promover ajuste de dose. Professor, se ao invés de ser indutor enzimático, ele é um inibidor enzimático. Ele inibe, professor, ao invés de induzir. É o inverso. Ao invés de aumentar a quantidade de enzima, inibe a síntese e produção delas, acumula-se medicamento e causa toxicidade no paciente. Certo? É o inverso, tá? E nós temos as duas situações, tá? Nós temos as duas situações, tanto fármacos inibidores como indutor. Indutor, eu dou o exemplo da carbamazepina. Um inibidor bastante conhecido são os azóis. Quem conhece os azóis? Cetoconazol, itraconazol, fluconazol, eles são, né, o contrário, eles são inibidores. Certo? Professor, esse processo passou aí, você consegue linkar ele agonista, antagonista, Lá é questão de farmacodinâmica. Mas vamos entrar depois assim. Agonista parcial, total inverso, antagonista. Isso aí é questão cinética. Vai pegar aí só farmacocinética na prova? Na verdade, esse lado positivo e negativo a gente nem leva tanto em consideração. Isso é uma peculiaridade do medicamento, né? Então, por ser uma peculiaridade dele, a gente tem que saber lidar e ter uma consideração dele, entendendo essa peculiaridade dele. Agora sim, professor, eu posso usar isso para alguma coisa positiva? Tem gente que usa, eu não sou muito a favor quando o médico faz isso. Uma vez um colega meu médico falou assim, Rogério, eu vou usar um inibidor
para inibir as enzimas, aumentar a concentração sérica do outro medicamento e potencializar. Eu estou querendo potencializar o efeito do outro medicamento. E aí eu vou usar esse para promover. Cara, como a gente vai conseguir calcular o quanto que vai potencializar? Será que essa potência não vai intoxicar? Então, eu acho assim, o médico vai fazer, ele está fazendo um raciocínio clínico correto, mas ele não vai ter um controle sobre isso. Tá? Mas sobre o próprio fármaco, Sobre o próprio fármaco, a gente sempre diz que aí a posologia vai estar ajustada dentro desse perfil. Você normalmente já tem esse ajuste na posologia e está tudo ok. Tá? Eu sempre gosto de colocar assim, ó, os fármacos eles têm individualidades. E eu falar que ele é mais potente, menos potente, melhor ou pior, depende muito da questão clínica. É o que eu estava explicando para minha colega quando ela colocou, perguntando sobre potência, às vezes, né? É igual eu falo assim, ó, às vezes um fármaco de 50 miligramas, ele tem um efeito similar a um fármaco de 600 miligramas, mas eu não falo que ele é mais potente, porque a potência é relativa, né? Às vezes, para o paciente é melhor esse. Para outro é melhor esse. E aí, questão de potência, eu comparo com ele mesmo. 50 miligramas de diclofenac é menos potente que 75 miligramas de diclofenac. Então, eu sempre faço comparação com ele mesmo. Tá? E dificilmente eu vou gerar assim, essas comparações com o fármaco. a partir do exemplo do senhor deu ali de fármaco indutor X, depois o Y. Partindo desse exemplo, no caso, se o paciente tomar esse fármaco indutor, o resultado disso vai ser em cima deste mesmo fármaco ou só do próximo, como no caso foi? Dele mesmo e do próximo. Agora, dele mesmo, você não precisa fazer nenhum ajuste. Não tem nenhum problema, tudo está ajustado na bula. A posologia sugerida para você como médico, para passar para o paciente, os ajustes foram feitos, porque o conhecimento sobre isso a indústria já tem, o farmacêutico industrial já tem. Então, lá a indústria ela serve para isso. Promover todos os ajustes clínicos para dar para o médico, ó, faz dessa forma que vai dar certo. Então, tudo isso foi ajustado. Agora, o seu raciocínio clínico é quando tiver mais de um fármaco. Aí você vai ter que avaliar se tem interação, se não tem, se você pode evitar o uso desse outro fármaco ou não, se você vai ter que ajustar a dose ou não. Aí você vai partir do setor. Dele mesmo você precisa ter preocupação. Ele vai dar até a questão da meia-vida, de 30 horas é a meia-vida, né? Ele vai agir até sobre a própria meia-vida dele? Com certeza. Sobre a minha vida dele mesmo, tá? Só que sobre a minha vida dele mesmo, como eu te falei, não precisa ficar preocupado. A indústria não vai pensar naquelas 30 horas iniciais, ela vai pensar depois, dose sobre dose, como vai ficar, e ela já ajusta tudo. Por exemplo, você acha que o paciente vai tomar carga máxima um dia acabou? Não, ele vai tomar medicamento muito tempo. Lembrando que é um medicamento para epilepsia, né? Ou para alguma crise múltipla. Beleza? Tranquilo, gente? Tudo claro dentro da aula? Ninguém? Ninguém ficou perdido pelo caminho. Ninguém soltou a mão de ninguém. Deixou eu